Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Hoje abrimos espaço ao debate sobre a situação grega e queremos saber se, na sua opinião, a Grécia deve ceder às exigências europeias. A reunião do Eurogrupo terminou sem acordo no que diz respeito ao programa grego. Os parceiros europeus deram o prazo limite de sexta-feira para a Grécia pedir a extensão do programa de resgate financeiro. É o agora ou nunca para a Grécia. A reunião do Eurogrupo terminou com um ultimato a Atenas. Até sexta-feira, o governo grego tem de decidir se pede a extensão do programa de ajustamento da Troika. No final da reunião do Eurogrupo, o clima era de tensão. O ministro grego das Finanças classificou a proposta dos parceiros como inaceitável. We were offering to refrain from effectively implementing our own program, the program that we were elected to implement for a period of 6 months. And all we were getting back was a nebulous promise of some flexibility that was never specified. Under those circumstances, ladies and gentlemen, it proved impossible for the Greek government, despite our infinite goodwill, to sign the offered communiqué. And so the discussions continue. A extensão do atual resgate continua a ser o ponto de discórdia. A Grécia recusa a flexibilidade proposta pelos parceiros, ou seja, a substituição de medidas do programa por outras que tenham os mesmos efeitos a nível orçamental. O presidente do Eurogrupo garante que as negociações vão continuar, mas exige que a Grécia mantenha os compromissos. Yes, there is flexibility in the program, and we are open to discuss replacing measures. But not by taking unilateral actions. A request should come with the commitment not to roll back any measures unless agreed with the institutions and unless fully funded. A request should come with an unequivocal commitment from Greece to honour all its financial obligations to its creditors and, of course, to assure stability in the financial sector. And on this basis, we have said we stand ready to continue our discussions. O responsável do Eurogrupo salientou que os ministros das Finanças da zona euro acordaram em estender o prazo do atual resgate. A Grécia teria mais 4 ou 6 meses de folga até chegar a um entendimento final. A extensão, garantiu Dijsselbloem, teria o mesmo efeito do empréstimo temporário pedido pelos gregos. No final, o comissário europeu para os assuntos económicos reforçou a ideia defendida no Eurogrupo de que a Grécia não tem alternativa. We absolutely need, that's something essential, the request for the extension of the program, because without that we cannot start the whole process. If there is a request from the Greek government, and I think that it is likely possible, then there is possibility to examine the flexibility and we will have time to discuss substance. But we must be logical there, not ideological. And that's the way I think we can find a solution, and the only way. Os parceiros sublinham que a bola está do lado da Grécia. Caso Atenas se mostre disponível para assinar um acordo, o Eurogrupo pode reunir-se de urgência já esta sexta-feira. A Grécia está em contrarrelógio. O programa de resgate acaba no final deste mês. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: a Grécia deve ceder às condições exigidas pela Europa? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleiageral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para uma análise a esta reunião do Eurogrupo e às consequências que daqui podem sair para a Grécia, tenho o economista Francisco Madelino. Muito boa tarde. O Eurogrupo deixou aqui um ultimato aos gregos. Parece-lhe que existir outra solução que não esta dos gregos cederem às pressões europeias? Eu acho que vão ter que ceder os dois, não é? Eu percebo a questão da União Europeia. O que a União Europeia diz e tem a ver com todo o tipo de normas que foram aprovadas, que tem que haver um acordo
para que quer o Banco Central Europeu, que deve hoje também ir no mesmo sentido da decisão a tomar, quer pela União Europeia, tem que haver um chapéu, um acordo, para além de existir um acordo que vai terminar agora, mas para haver intervenção e haver apoios e haver as transferências que estão previstas, quer do Banco Central Europeu a apoiar os bancos gregos que estão numa situação difícil, quer as transferências a serem feitas para o próprio governo. E nesse sentido, eu acho que a solução do prolongamento era uma solução que os gregos poderiam adotar, mas eu também penso que a Europa tem que ser numa matéria, que a Europa no comunicado que fez, contrariamente ao comunicado que teria sido supostamente acordado com o comissário europeu com esta pasta, o francês, Moscovici, havia um parágrafo, pelo menos dizia, que havia que ponderar os resultados e que havia uma situação social muito complicada. Não é? E esse parágrafo saiu, e, portanto, o comunicado que foi ontem proposto era um comunicado que, no fundo, dizia que estava tudo bem e qualquer que fosse o acordo futuro em matéria da desregulação do mercado de trabalho, das pensões e outras matérias análogas, isto é, essenciais no acordo anterior, teriam que ser mantidas. Portanto, isso significaria que era o reconhecimento por parte da Grécia que estaria tudo bem do ajustamento que foi feito. Ora, a Grécia perdeu 25% do rendimento, uma parte significativa dos gregos fez manifestar nas urnas essa insatisfação pela situação que está a acontecer, e eu estou convencido que na próxima sexta-feira haverá um acordo, muito provavelmente, em que a Grécia terá que aceitar o prolongamento do acordo que existe para ganhar tempo, como aliás fez o apelo de Moscovici a pedir que isso acontecesse. Que depois teriam tempo para negociar. Teria tempo para negociar ou os parágrafos que dizem que a coisa correu bem nos últimos anos e tem que continuar nesse sentido, têm de ter uma formulação distinta, ou mesmo a dizer que há um problema social complicado na Grécia e, portanto, que sem crescimento a Grécia não conseguirá resolver a situação. Portanto, eu penso que a aproximação vai nesse sentido. Aliás, é evidente por parte do próprio Ministro das Finanças gregas, Varoufakis, a dizer que não é ultimato, isto é, a relativizar, a dizer que as negociações têm de continuar, e eu julgo que também haverá pressões internacionais, que já não são ideológicas, que se é assim que se podem dizer, têm a ver com a realpolitik e a geoestratégia mundial, quer de Obama, quer do responsável inglês, do primeiro-ministro inglês, porque a Grécia é fundamental, conjuntamente com a Turquia, nesta zona do globo e atendendo às posições que a Rússia tem vindo a tomar. E, portanto, quando se põe na política e geoestratégia em cima deste assunto, acho que sexta-feira irá haver uma posição comum. Esta é a minha convicção. Então parece que este prazo é aceitável, estes dias até sexta-feira? É para pressionar, não é? Era para pressionar, porque o que interessaria aos gregos era dizer que interromperam o memorando, que estariam a negociar uma outra situação e que teriam liquidez através daquilo que eles chamavam um empréstimo ponto. E o que a Europa vem dizer é que não é possível, porque legalmente isso não acontece, também é uma forma de pressão, e tudo aponta hoje que o Banco Central, relativamente aos apoios que está a dar para os bancos, também diga que não pode continuar por mais tempo esses apoios se no Eurogrupo não há um acordo de chapéu que permita essa intervenção do Banco Central, porque o Banco Central não pode fazer isso sem haver um acordo de chapéu. E para além disto tudo, há um conjunto de países que fizeram um plano de ajustamento e, digamos, a Grécia sair demasiado vitoriosa deste processo seria também uma condenação política, nomeadamente é o caso de Portugal e o caso de outros, não é? Que no fundo também tem tido aqui uma posição de não convergência entre aquilo que seria o interesse de longo prazo e o interesse de curto prazo. Parece haver aqui uma contradição, não é? Seguimos para a nossa primeira chamada telefónica do programa de hoje. Ao telefone está nos Chaneves, de Rio Maior, tem 62 anos e é enfermeira. Muito boa tarde, qual é que é a sua opinião? Boa tarde, senhores jornalistas, também para ser convidado. Ora, o tema 2, os políticos já nos habituaram, aliás, a fazerem promessas e depois fazer o contrário daquilo que prometem. Ora, o governo da Grécia não tinha nada, ele fez promessas a pensar no dinheiro dos outros. Isso não pode ser, não? Então, se nós aqui tivemos tantas medidas de austeridade, tantas, ora, como é que é possível a Grécia escapar a isso? Isso é impossível. Porque aqui também tem andado a fazer coisa, porque aliás, se os governos não prometessem tanto
e não fizessem o contrário daquilo que fazem, porque eles cá também, foi isso que faliu o país cá também, fazer as parcerias público-privadas, a negociar isto mais aquilo, tudo em função de quê? A pensar no dinheiro dos outros, porque o contribuinte é que paga tudo isto. Agora também o Presidente da Câmara de Lisboa perdoou uma multa de 1,8 milhões de euros ao Benfica. Porquê? Eu até sou benfiquista. O clube não tem culpa nenhuma. Mas agora, ele não tem nada que andar a prometer estas coisas, a contar com o dinheiro dos outros. Isso é que é grave. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. Até amanhã, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Francisco, ontem foi falado muito, depois da reunião do Eurogrupo, de uma questão de semântica, esta diferença entre começar um novo programa ou pedir uma extensão do atual programa, mas no fundo as consequências para a Grécia seriam as mesmas em termos de austeridade. Não, quer dizer, está-se a discutir do ponto de vista político, não é? E do ponto de vista político, o Syriza tem um problema interno dentro da própria Grécia, ou seja, criou um conjunto de expectativas, as pessoas, e eu gostava de dizer isso corrigindo ou discordando da nossa ouvinte Nuxa, porque a austeridade custou 25% do rendimento dos gregos, a nós custou-nos um valor que deve andar pelos 8%, em termos reais, portanto, é uma diferença significativa, isto é, os gregos fizeram mais do triplo, ou mais do triplo, não mais do dobro e quase o triplo da austeridade que nós fizemos. Né? E, portanto, o Syriza ganhou, mas tem necessidade internamente de dizer o nosso programa era este, tivemos uma negociação dura em termos europeus e não conseguimos atingir esses objetivos, porque senão a seguir passa a ter um problema de legitimidade política do próprio Syriza. E, portanto, o Syriza, na minha opinião, tem necessidade de levar também este debate a um ponto tal para chegar a um acordo que nem seja o prolongamento do que existia anteriormente e ter um acordo que também não é bem, que nunca vai ser aquilo que foi prometido, que é repor totalmente os rendimentos antes da crise, e pensões, etc. Ora, para fazer, digamos, esta situação, a coisa tem que ser levada até o limite e há aqui questões do simbólico, portanto, uma coisa é o prolongamento do acordo, outra coisa é o empréstimo ponto, como eles chamam, mas o acordo terminar, mesmo que continuasse, digamos, a negociar um novo acordo e as coisas continuassem como está. Isto é, do ponto de vista político, para internamente, consumo interno, não é a mesma coisa. E para a Europa também tem necessidade de dizer que as coisas correram bem, ou pelo menos para quem geriu a Europa nestes últimos anos, de que correu bem e que, portanto, há aqui um prolongamento, para além da questão da legitimidade legal, da forma como as coisas se estão a passar. E não haver um país que, digamos, unilateralmente rompe, não é? Eu espero que o futuro deste braço de ferro nasça uma Europa que seja mais propensa a perceber o problema dos países do Sul, não é? Portanto, em síntese, eu sobre esta matéria diria que aquilo que se está a passar com a Grécia é uma coisa positiva, pode ser positiva para Portugal, na medida em que ganha mais um espaço de manobra, e percebendo o nosso Primeiro-Ministro que tenta dizer que está numa posição dura porque senão seria ele próprio pôr-se em questão com a política que fez, mas é uma coisa boa para Portugal se, digamos, houver uma maior propensão europeia, e acho que há relativamente às questões do crescimento, embora do ponto de vista da imagem com que a Grécia sai deste processo, é uma imagem não muito positiva, portanto, em síntese, isto é bom para Portugal, mas pode ser mau para os gregos. Não é? Lemos agora um comentário que nos chega através do site do Diário Económico, de Francisco Gomes, que não é a favor de que a Grécia deva ceder às condições exigidas pela Europa. Diz o comentador que eu gosto da posição dos dois atores políticos porque me parecem honestos. Se fossem Portugal já teriam assinado qualquer coisa e depois mentiam ao povo. Aqui vejo estes políticos gregos a manter-se fiéis ao seu povo. Se isto não tem valor, então vamos acabar todos com este bem-estar de alguns à custa de todos nós. Este é, Francisco Madelino, um problema. Se permitissem à Grécia aqui alguma suavidade nestas questões, teriam de permitir aos outros todos, como dizia, ainda agora aos outros países que estão no programa. Sim, mas há aqui um processo de aproximação. Quer dizer, quando este processo político começou na Grécia, o próprio Syriza, digamos, punha em questão a própria presença da Grécia no euro. Não é? E as sondagens têm sido feitas, ainda ontem foram feitas sondagens que davam dois resultados, ou foram conhecidas sondagens que davam dois resultados. Um é que o Syriza estaria com 45% das opiniões de voto, ao próximo dos 46%, quando ganhou com cerca de 10 pontos percentuais abaixo, mas 82% dos gregos querem estar dentro do euro. Isto para dizer
dizer o quê? Que o próprio Syriza, que tinha uma posição contra a presença da Grécia, foi aproximando, que o próprio Syriza defendia que houvesse uma renegociação da dívida e, portanto, a renegociação inicial, como foi, também já deixou, já recuou relativamente a este processo, e eu continuo a dizer que a forma como o povo grego pôs o assunto em cima da Europa é a manifestação de um problema, independentemente de ser o Syriza ou uma outra força política, podia ser a extrema-direita em França, onde há uma probabilidade elevada de ganhar as eleições, é que há uma insatisfação na Europa, nomeadamente nos extremos políticos, relativamente aos resultados com que têm sido feitos estes ajustamentos pós da crise, não é? E, portanto, há um problema nacionalista, aliás, esta aliança entre a esquerda e uma componente da direita, o que os une é, digamos, o orgulho do povo grego, não é? E, portanto, a Europa olha para isto, não é? De que não é o Syriza ou os extremistas, ou que não é a direita, mas como a manifestação de um problema e o resolve. Portanto, digamos, é este choque ideológico, não, este choque, digamos, político, não é ideológico, este choque político que houve na Europa é, neste sentido, bom para pôr a Europa a pensar. Ora, há dois cenários possíveis. Quem liderou a Europa até este momento, e nomeadamente a Alemanha, percebe que existe um problema e assume-se como líder de um bloco económico, e um líder é alguém que lidera, mas é capaz de perceber também os seus súbditos quando estão a ter algum problema e não os deixar cair. Portanto, o resultado não pode ser os gregos que querem 25% do rendimento, os portugueses 10%, etc., porque isso acabará mais tarde ou mais cedo por pôr a Europa em questão e fazer nascer estes movimentos, mas tem que haver a noção, e há a noção, porque o Varoufakis é competente na forma como analisa, pelo menos quem tem apreciado este processo, e até com um jeito de diplomata, que vai abrindo sempre a porta, mas ele sabe precisamente que a saída da Grécia do euro significaria uma descida significativa de rendimentos. Parece-lhe real essa opção? Não parece, quer dizer, eu acho que essa opção seria mau também para toda a Europa, quer dizer, seria péssimo para os gregos. E seria mau para toda a Europa, porque o problema não é macroeconómico. A partir daí passa a ter um problema... Haveria-se o precedente? Porque haveria, por exemplo, Portugal e outros países, se a Europa deixasse ir os gregos, mesmo que saiam de uma forma ponderada e organizada, isto é, vão saindo progressivamente, criando uma moeda, e o Banco Central Europeu garantindo a convertibilidade da moeda, cria-se a sensação em Portugal e na Itália e noutros, que em qualquer momento pode o Banco Central Europeu ou os europeus deixarem sair esses países da moeda única. Isso faz aumentar a incerteza sobre a sua própria moeda. Mas, independentemente dessa questão puramente económica, é a questão geoestratégica. Quer dizer, nós andamos há cerca, pelo menos, 2000 anos a tentar que a Grécia e a Turquia estejam deste lado geoestratégico. E, portanto, quando se olha ali para o acesso ao Mediterrâneo por parte dos russos, ao problema que está a acontecer na Ucrânia, etc., isso extravasa largamente a questão macroeconómica, e é por isso que se vê o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente dos Estados Unidos, Obama, a fazer intervenções no sentido da Europa ter consertar e arranjar uma saída. E, portanto, eu estou convencido que nestes 2 dias vão acontecer fortes contactos, e a realpolitik se vai sobrepor, porque este assunto é demasiado importante para ser tratado pelos macroeconomistas, como dizia o outro relativamente às guerras, que eram demasiado importantes para ser tratada apenas por militares, e que vai haver ali um consenso. Ora, eu continuo a dizer que acho que há que fazer tudo para não deixar sair os gregos, e há que também ter atenção, chamar a atenção a quem lidera a Europa. A Alemanha nunca conseguiu encontrar o tom para ser o líder do império, contrariamente ao Reino Unido ou outros povos que tiveram impérios, mesmo Portugal. Mas é importante para a Europa que tenha regiões economicamente fortes e que a liderem, né? E, portanto, também será mau para a Alemanha, porque ela tem uns superávites à custa de outros que têm déficits, né? E uma Europa não funciona com países a ter déficits elevados. Eu aí concordo com as posições que existem em alguns países, mas também não consegue sobreviver com a dimensão do superávit alemão, que é também ele um problema. Isto é, quando nós recorríamos ao endividamento e nos endividamos a quem tinha superávit, os bancos portugueses se endividavam junto de bancos alemães, ou como aconteceu com os gregos, e é injetado dinheiro, nós comprávamos os produtos deles, não é? E, portanto, digamos, toda a gente perde. E a ideia da Europa é mesmo esta ideia de criar um conjunto de interesses económicos cruzados, que sempre que as pulsões históricas europeias nos tentem a fazer conflitos, o facto de todos perdermos economicamente leva a que estejamos unidos. É evidente que os países periféricos, Portugal, outros,
poderão ter aqui menos relevo nesta posição, embora para outras tenham relevo, e nós sabemos muito bem quais são as nossas alianças históricas, mas eu estou convencido que até sexta-feira esta real política do pragmatismo e do que se perde e do que se ganha vai fazer chegar a um acordo, e a Grécia vai chegar a um acordo com a Europa, estou eu plenamente convencido. Seguimos para mais uma chamada. Ao telefone está Armando Marques, que nos liga de Luanda e é economista. Muito boa tarde, Armando. Olha, muito boa tarde a si, ao seu convidado. Relativamente à pergunta que se faz, se deve ser às condições exigidas pela Europa, eu sinceramente desejo exatamente que haja um acordo. Para bem da Grécia, para bem da Europa e de algum equilíbrio que a Europa tem. O que eu acho é que deve haver, digamos, uma cedência, tem que haver aqui um compromisso, mas a Europa deve, digamos, ter aqui alguma flexibilidade, mas a Grécia também tem que dar, digamos, algum sinal que quer, digamos, fazer alguma coisa e quer cumprir algum acordo. Não é possível a Grécia reivindicar todos os direitos que tem como Estado-membro e querer o apoio, e é desejável o apoio, mas depois não querer, digamos, assinar nenhum compromisso e não querer, digamos, evidenciar, digamos, alguma vontade de também pagar, digamos, uma parte da sua dívida aos credores. Houve uma parte da dívida da Grécia que toda a gente já sabe que foi perdoada. A Grécia já está no segundo resgate. Há, digamos, realmente uma calamidade social na Grécia, é um facto. Mas essa calamidade social, ao contrário do que o seu ouvinte, do seu colega estava a dizer, não foi o problema da austeridade teve esse impacto dessa calamidade porque toda a sociedade grega estava, digamos, de uma forma inserida de uma forma quase virtual. Quer dizer, o Estado grego estava, digamos, a viver à conta de uma economia que não existia, era demasiado grande, os impostos, como toda a gente sabe, não eram pagos na Grécia, e realmente a sustentabilidade daquela vida no Estado era impossível de sustentar, e com esta austeridade, quando começou a haver algum rigor e algum plano de austeridade, as pessoas realmente começaram por perceber que aquilo que viviam era, digamos, um pouco acima daquilo que se podia viver. Em Portugal foi a mesma coisa e nós, neste momento, temos que verificar as coisas desta maneira. A Grécia precisa de ajuda, precisa de crescimento, mas o crescimento não pode ser à conta de repor novamente os salários na função pública que eles lá têm, nem por outra vez os empregos que tinham. Precisa é de investimento para que a economia, a produção, funcione e comece, digamos, a ter crescimento e absorva, digamos, uma parte desse desemprego na própria economia. É evidente que chegamos à conclusão que a questão da austeridade, ao contrário do que eu vejo muitos economistas falarem, e agora temos até o Manifesto dos 32, isto não é uma questão ideológica. Querem passar essa ideia aqui ideológica, porque há, digamos, uma forte pressão neste momento de algumas pessoas que estão encostadas, digamos, ao setor público, que, através da crise que está a haver, e até a Grécia possa contagiar isso, que haja, digamos, algum benefício para Portugal de repor novamente os novos salários, repor outra vez pensões que são insustentáveis em Portugal ou na Grécia. Isso, e o crescimento, quando falam no crescimento, é um crescimento que tem que ser à conta da economia e não um crescimento à conta de salários da função pública para repor outra vez o consumo interno e para desequilibrarem novamente os países. Tem sido a política que tem sido na Grécia, em Portugal foram nos últimos 40 anos, e eu estou de acordo que se ajude a Grécia, estou de acordo que se faça um plano, mas não há conta novamente de um setor público na Grécia que era insustentável, assim como em Portugal também, mas há conta de investimento na economia que cria empregos, mas no setor económico e não no setor, digamos, não produtivo, que é o setor do Estado. É isso que eu penso. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua opinião, Armando Marques. Francisco Madelino, falava há pouco do tom da Alemanha, um tom que não é entendido em muitos países da Europa. Ainda hoje, Alexis Tsipras diz que não vai ceder e que a Grécia não pode ser tratada como uma colónia. Dizia que espera que cheguem a um acordo, mas estas não parecem ser palavras que levem a um fácil entendimento. Eu estou convencido que até sexta é evidente que há várias afirmações. O Ministro das Finanças tem abrido sempre a porta ao diálogo, o Primeiro-Ministro feito umas intervenções mais duras, o Ministro das Finanças alemão feito umas intervenções mais duras, mas a própria chanceler alemã tem se resguardado de forma a não ficar refém das afirmações que faz, acho eu, é assim que entendo, e bem,
no sentido de renegociar. Eu gostava... Mas ainda hoje, Schäuble disse que os gregos elegeram um governo irresponsável. Disse o Schäuble, não disse a Merkel, não é? Mas é o ministro das Finanças Sim, da mas o Alemanha que que eu estou está a dentro dizer destas é... negociações. Sim, mas não é? uma coisa é que há a chanceler alemã está a ser resguardada no sentido de, se tiver que abrir alguma porta, não se vier a desdizer e a fazer um acordo com o governo irresponsável, que é o que está a dizer. Eu gostava de dizer o seguinte, a primeira nota, ainda relativamente ao que disse o nosso ouvinte, um país que desce 25% do seu rendimento e que se afasta, e que as zonas da periferia se afastam do centro europeu, independentemente da culpa ser desses países, vamos admitir que é, mas isso torna inviável funcionar uma união económica e monetária que tem uma moeda única, que tem taxas de juros que são muito diferentes. Nós temos spreads bancários que duplicam praticamente os spreads bancários que são praticados no centro europeu e, portanto, é impossível, não é por acaso que o Tratado Europeu tem lá escrito que a Europa tem por objetivo fazer a convergência de rendimentos, porque uma divergência forte de rendimentos introduz movimentos demográficos fortes, que basta ver a imigração que está a acontecer em Portugal, mas isso vai criar tensões dentro da Europa. E, portanto, o próprio Primeiro-Ministro de Portugal, embora dizendo que a Grécia teria de cumprir, etc., deixou passar uma proposta, se é assim que se pode dizer, que provavelmente não teve assim muito relevo, mas que dizia que tem que haver transferências de rendimento e um orçamento capaz de fazer, como aliás no início do processo foi feito. E, portanto, independentemente da discussão que está em cima da mesa, esta divergência de rendimentos que seja forte tem esse problema. Em segundo lugar, o peso que tem o setor do Estado na Grécia não é um peso muito diferente daquilo que tem na Alemanha. Agora, estou a falar do ponto de vista relativo, o problema que está em cima da mesa é precisamente um problema ideológico. Isto é, esta crise, na segunda emenda que foi feita relativamente ao acordo, isto é, aquilo que foi discutido no Conselho Europeu e depois, ontem, na reunião do Eurogrupo, foi um parágrafo que dizia que a Grécia terá que continuar a atingir os objetivos anteriores, e o problema que estava nesse parágrafo é um valor acima de 4% do superávit primário, em que o governo grego queria pôr esse valor a 1%, e, portanto, o que ficou lá escrito era claramente, mesmo para o futuro, o objetivo de manter esse superávit primário, ou então as medidas que fossem feitas tivessem que ter uma receita orçamental. E isso gerou confusão, e não acordo dos gregos, e, em segundo lugar, foi dito que a desregulamentação do mercado de trabalho é uma questão ideológica. A desregulamentação do mercado de trabalho. O que tinha que ser feito nos bancos, etc., teria que continuar. E eu gostava de dizer que o maior problema neste momento na Grécia não é o financiamento do Estado. É o financiamento do setor bancário. E este setor bancário endividou-se fortemente, e quando começou a crise grega, endividado junto dos bancos alemães. E a solução que passou foi que essa dívida toda passou para o Banco Central Europeu, digamos, foi tornada comum, para dizer uma linguagem, e saiu de ser uma responsabilidade grega para com os próprios bancos alemãos, quando o próprio governo conservador ameaçou suspender o acordo que tinha, isto é, neste momento há uma linha de 105 mil milhões para os bancos gregos, e o que o Banco Central veio dizer ontem, e que deve tomar hoje uma decisão sobre essa matéria, pelo menos essa a expectativa que se tem, é dizer que não pode transferir esse dinheiro se não houver um chapéu de um acordo, porque está sujeito regulamentarmente a isso. E eu gostava de terminar dizendo com toda a franqueza que Freud explicaria bem porque é que há um conjunto de portugueses que começam sempre estes debates sobre os erros de há 40 anos atrás. Não é há 43, não é há 44, nem é há 62 anos. É depois do 25 de Abril. Não é? Porque o problema em Portugal, não é, que nós partimos com 20 ou 30% dos rendimentos per capita europeu num país do medo, em que o Presidente do Conselho mandava assassinar o seu próprio opositor político, mas que querem muitas vezes nestas crises renascer a ideia de um Presidente do Conselho que era honesto, deve ser uma noção, que eu diria, original de honestidade, não é? Que se faça esses 40 anos. Isto também não deixa de ser curioso, dizendo que se não é ideológico, mas quando se quer, sempre que há uma crise, foi assim em 79, foi em 83, foi agora, fazer um ajuste de contas com a democracia e com o Abril. Não é? Não deixa de ser curioso este tipo de interpretações relativamente... Não, faço uma intervenção porque... Quando refere esse ajuste de contas, temos vários leitores que mencionam também, ainda relacionado com esta forma da Alemanha de resolver os problemas europeus, de mandar e desmandar, muitos dos leitores escrevem-nos a dizer porque não pedir também à Alemanha um ajuste de contas face à Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não é uma boa solução. A Europa tem que ter memória. Não é?
A Europa tem que ter memória e do que aconteceu nos últimos 150 anos e dos erros que foram cometidos na Europa e de algumas, que eu diria, de alguns crimes que foram feitos em termos europeus, não foram irresponsabilidades nem laxismos. E essas coisas estão presentes, mas não é a melhor forma de resolver. Eu, quando falava da Alemanha, é que a Alemanha, sempre que teve impérios, não os conseguiu manter e criou uma tensão relativamente aos súbditos muito forte, porque não consegue arranjar o tom de liderar. Eu gosto que a Europa precisa de ter 2 ou 3 países fortes economicamente mundialmente e que liderem a Europa. Não é? Mas enquanto nós vemos um governo conservador como o inglês, quando a Grécia começa a ter estes problemas, a dizer, atenção, arranja uma solução para a Grécia, não é? Como diz o governo inglês, ou o presidente dos Estados Unidos arranja uma solução, vemos que o discurso é meramente macroeconomicista sobre aquela região. Ora, basta ver o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e com as tensões entre na Guerra Civil grega e depois o que aconteceu e toda a forma e a solução que foi feita dentro da NATO para conseguir manter a Turquia e a Grécia dentro deste espaço de defesa, para que qualquer discurso que não tenha em consideração estes aspectos, isto tem implicações que quem olha para isto com olhos da história e da visão de futuro, como olham os ingleses, e outros têm uma outra visão sobre este aspecto, porque mesmo Portugal, esta é a minha opinião, mesmo que Portugal tivesse, vamos imaginar que a União Económica e Monetária se desmoronaria como um castelo de cartas, aquilo que nos diz a história, e é aquilo que aconselhamento seria o futuro, é que Portugal tivesse que reencontrar na sua velha aliança com o Reino Unido uma solução em que a sua moeda fosse minimamente convertível nos mercados internacionais, porque foi assim no passado. Portanto, digamos, e nós temos a quase convicção que esta velha aliança funcionaria. Ora, os alemães têm nessa enorme dificuldade. Eu utilizo um bocado a metáfora, que é que um pai tem que ensinar os filhos a ser minimamente rigorosos, também ter alguma austeridade nas contas, não é? Mas os filhos têm que olhar para os pais a saber e a ter a grande convicção, e não abusar disso, mas a ter essa convicção que no dia em que tiverem uma grande dificuldade, os pais os estarão lá para defender. E a Alemanha precisa de criar essa confiança para ser líder a sério, não é? Precisa de criar essa confiança sempre que possa haver algum problema, porque quer dizer, entrar em coisas que aconteceram no passado, mas que não ajudam à solução, senão eu lembraria como é que nasceram alguns déficits gregos, como é que passou a compra de equipamento militar para empresas privadas, como é que se compraram submarinos, quem é que corrompeu para comprar os submarinos. E eu acho que sobre essa matéria não vamos chegar às verdadeiras soluções daquilo que aconteceu e muito menos a Portugal a ter um discurso moralista sobre estes processos. É evidente que temos de ser rigorosos, temos que cumprir, mas temos que ter uma ideia de futuro sobre aquilo que se passa na Europa. É evidente que o Syriza, na minha opinião, partiu com algumas ideias radicalizadas, mas eu tenho que constatar que, relativamente ao comportamento neste momento, tem sido um comportamento de abrir portas e por isso é que eu estou convencido que a Realpolitik vai funcionar e que vai haver acordo precisamente até sexta-feira. Passamos aqui a outro comentário que nos chega no site do Económico. Um leitor que nos escreve que cachecóis e colarinhos desbragados não ganharão nunca a quem tem o dinheiro e exige regras. Resta à Grécia aceitar esta fatalidade. Tenho pena dos pobres gregos, com euro ou sem euro, na União Europeia ou fora dela, a Grécia passará maus dias porque faz uma vida que não poderá alimentar. Resultado, mais austeridade do que a conhece. Varoufakis falava ontem que esta questão da flexibilidade que os parceiros europeus admitem ter em relação ao programa face à Grécia foram apenas palavras nebulosas que ninguém lhe explicou exatamente de que é que se está a falar. É um erro aqui dos parceiros europeus? O Eurogrupo deveria ser mais rigoroso e explicar na prática do que é que está a falar? Eu penso que houve, entre as conversas que foram tidas entre o Comissário Europeu e o Ministro das Finanças, pelo menos pelos documentos que vieram a público, que houve uma reação, supõe-se que dos países do Norte da Europa e também da Alemanha, mais dura sobre aquela matéria. E, portanto, a formulação que se chegou foi a formulação, tudo bem, um novo acordo desde que este se mantenha, mas haja alguma flexibilidade no futuro, não explicando bem essa flexibilidade, mas que essa nebulosa ficando o entendimento, que era, arranjem as medidas que arranjarem, mas o déficit primário tem que ser o mesmo, embora não foi dito,
que criou uma inviabilidade de aceitar o acordo e mais um parágrafo em que diz o ajustamento estava a correr bem, logo esse tem que ser o futuro, tem que ser a projeção dessa matéria. Não foi o não pagamento, porque relativamente ao governo grego tem garantido, isso já estava no acordo anterior, que pagaria. Mas também há aqui uma matéria que se percebe que se está, digamos, numa altura fundamental daquilo que são as políticas futuras e também a visão, que eu diria também ideológica, sobre esta matéria. Mas eu acho que é perceptível que a Europa não será, depois da crise grega, o mesmo que foi digamos assim, para a frente. Não podemos criar as ilusões, isso é um problema que o Syriza vai ter que resolver internamente, que vai regressar calmamente ao que era anteriormente e que, digamos, vai funcionar tudo. E o próprio governo tem a sensação que, se tivesse que sair do euro, que o nível de vida desceria 20% ou 30%, embora um povo possa optar por viver 20% ou 30% mais abaixo. Mas aí poderia ter uma revolta popular, até porque não cumpre o programa pelo qual foi eleito. Pronto, isso teria uma revolta. E, portanto, eu acho que basicamente o acordo a Europa vai impor com argumento jurídico que tem que haver um prolongamento do acordo enquanto não há novo e vai ter que haver uma formulação em que diz que a Grécia tem um problema social, logo o novo acordo deve ponderar entre que são as necessidades da austeridade e a calamidade social que vive a Grécia. Eu acho que com um acordo neste sentido que as coisas vão terminar com um acordo, porque se não terminar com um acordo, mas eu acho que isso há consciência em toda a Europa, a União Europeia iria passar por uma turbulência fortíssima. Eu diria que a curto prazo isso não seria, digamos, um grande problema para os que ficariam, seria um problema maior para os gregos, mas a médio e longo prazo a Europa teria um problema significativo na sua própria existência. Preto no branco, na sua opinião, considera que existe possibilidade das medidas a nível orçamental se tornarem mais suaves para os gregos, dentro deste acordo que espera que alcancem até sexta-feira? Eu acho que entre o 1% que era o Syriza de déficit primário e um valor próximo dos 4% de déficit, não, de superávit primário, e os 4% de superávit primário que estava no acordo anterior e que a Grécia, que a Troika quer, ou que a União Europeia quer, vai libertar alguma folga orçamental. Não é? E essa folga orçamental vai permitir que a austeridade não seja tão agressiva como tem sido até agora, mas estará longe de garantir as expectativas que o Syriza criou na Grécia. Não é? Aí é que está o ponto. Não é? Poder-se-á dizer, mas governos em todo o mundo, mesmo em Portugal, o nosso Primeiro-Ministro prometeu umas coisas, depois não fez bem, etc. E eu costumo dizer que a direita é muito mais pragmática na forma como vê isso e muito mais racional a olhar para essas matérias. O Syriza nasce num aglomerado de partidos de extrema-esquerda, que vão até ao centro, ao PASOK. A esquerda tem menos racionalidade na análise de não cumprir. Eu acho que precisamente a Grécia está a tentar, e o Primeiro-Ministro dizer, eu tentei tudo, não consegui, e portanto o que consegui é isto que é melhor do que o que existia, mas vamos ver como é que a sociedade e os próprios partidos que fazem parte do Syriza, alguns deles mais radicais, ou grupos, irão reagir no dia em que isso acontecer, não é? Francisco Madaleno, muito obrigada por ter estado connosco no programa de hoje. O Assembleia Geral fica por aqui. Contamos com a sua opinião sobre um novo tema amanhã à mesma hora. Boa tarde.